meu povo! Sejam bem-vindos ao Verde Flávia. Eu sou a Flávia, anfitriã desse podcast, e aqui eu compartilho com você o meu olhar do mundo. Hoje nós vamos falar sobre os elementos simbólicos, a teoria dos 4 elementos, especificamente sobre um elemento, que é o elemento que dá o nome a esse episódio, que é o fogo. Eu não sei se você sabe, mas essa teoria dos 4 elementos, ela é muito presente, não só na simbologia, mas em várias outras áreas de conhecimento, como a filosofia, a alquimia, a química, a psicologia, enfim, até na cultura pop a teoria dos 4 elementos já foi disseminada. E essa teoria dos 4 elementos, ela nasce na curiosidade humana de descobrir do que e como o mundo é feito. Então, antes de entrar propriamente na parte simbólica, da teoria dos 4 elementos, vamos remontar um pouquinho como que começa, quem começa a teorizar sobre isso. Então, a teoria dos 4 elementos, ela é uma concepção muito antiga, que vai remontar aí à Grécia Antiga, e ela foi desenvolvida por filósofos pré-socráticos, como Empedocles, e isso aconteceu por volta do século 5 a.C. Essa teoria propunha que todas as substâncias eram compostas por 4 elementos fundamentais, que são eles: a terra, a água, o ar e o fogo. Segundo essa teoria, cada elemento vai possuir qualidades específicas e interagir de maneiras diferentes para formar todas as coisas do universo. Por exemplo, eles acreditavam que a terra era considerada fria e seca, a água seria fria e úmida, o ar era quente e úmido e o fogo quente e seco. Bom, embora essa teoria tenha sido amplamente aceita na antiguidade, especialmente entre os filósofos gregos, ela foi gradualmente substituída por concepções mais complexas, à medida que, obviamente, a ciência avançava, especialmente com as descobertas da química moderna. No entanto, a teoria dos 4 elementos ainda exerce uma influência muito grande em áreas como alquimia, astrologia, filosofia hermética, e é mais ou menos nessas áreas que a gente vai trabalhar o simbolismo dessa palavra aqui. Desses elementos. Bom, a palavra, já que eu quis usar a palavra ali no lugar errado, a palavra grega para elemento, ela significa literalmente letra do alfabeto. A ideia é que os elementos, eles são blocos de construção das palavras, ou pensamentos, no caso, do Criador. Então aqui a gente vai falar da simbologia por trás dos elementos, porque é isso que realmente interessa a gente, para a gente poder começar a tecer o beabá para chegar de verdade nos mitos, na religião, nas mitologias e na religião. E a gente vai falar então da simbologia desses elementos e o possível surgimento e entendimento que cada um deles foi sendo tecido aí ao longo da vivência da humanidade. Então, reiterando aí que a gente está aqui estudando e falando sobre o simbolismo dos elementos. Pelo primeiro episódio desse podcast, vocês já viram que eu tenho uma dificuldade de começar as coisas, Então, sabe aquela história, aquele ditado de quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Eu fico mais ou menos assim quando eu penso em qual ordem apresentar os elementos. Porque se a gente for pensar, por exemplo, na Bíblia, em Gênesis 1, no capítulo 1, versículo 1, vai estar lá escrito que, no princípio Deus criou os céus e a terra. Por essa lógica, eu deveria começar apresentando a terra, Até porque a gente tem, enquanto espécie, a gente tem primeiro contato com a terra, a gente é feito do barro, a gente é feito da terra, e depois vem o sopro de Deus, depois vem o fogo, que a gente vai descobrir o fogo depois de um tempo. Enfim, por essa lógica, eu deveria começar pela terra. Só que alguns estudiosos, eles vão afirmar
que o elemento fogo é considerado o primeiro elemento, né, nascido aí durante a criação do universo, porque eles vão pegar, na verdade, Gênesis capítulo 1, mais versículo 3, quando Deus disse haja luz. Então, na Bíblia, a gente lê haja luz, e aí, depois de muitos anos, veio a teoria do Big Bang, que vai falar pra gente que houve uma explosão seguida de uma luz ofuscante, e essa foi a primeira manifestação física no universo. Então, eu vou começar pelo fogo. É o meu preferido, né? Eu gosto da Terra também, mas eu acho que a história que remonta aí o simbolismo do fogo na humanidade é muito mais bonita, né? Ao meu ver, né? O ver de Flávia. E, bom, vamos lá. Você já parou para pensar como foi que a gente, né, enquanto humanidade, quando foi que a gente viu fogo pela primeira vez? Porque a nossa espécie não nasceu já conhecendo fogo, né? Bom, é difícil determinar uma data exata para quando os primeiros humanos começaram a utilizar o fogo. Mas isso ocorreu durante um período muito, muito remoto ali na pré-história, antes mesmo do surgimento da escrita e da documentação histórica. Só que a gente tem evidências arqueológicas que vão sugerir que os hominídeos começaram a controlar o fogo há centenas de milhares de anos. E alguns estudos indicam até que os primeiros hominídeos a dominarem aí o uso do fogo foram os Homo erectus, né, que viveram aí cerca de 1,5 milhão de anos atrás. E muito provavelmente eles não tinham fogo a partir de fontes artificiais, né? Eles só conseguiam ter fogo a partir de fontes naturais, como incêndios florestais, raios, né, que caem e produzem fogo, enfim. E a partir desse contato, eles começam a aprender a controlar o fogo, né? E cozinhar os alimentos, se aquecer, se proteger de predadores, enfim. Essa história que eu queria remontar com vocês para a gente poder entender, né, de maneira bem, assim, lúdica, né, de maneira bem ilustrativa, de onde que nasce esse simbolismo. Então, vamos fazer uma viagem aqui comigo. Imagina você, esse estereótipo de um personagem representativo do homem primitivo lá no período paleolítico, né? O homem das cavernas. Então, esse homem símio, imagina que ele estava caçando animais, né, na floresta, enquanto as mulheres e as crianças coletavam frutos, porque nessa época nós éramos povos coletores-caçadores, a gente vivia disso. Normalmente, as mulheres ficavam por conta das crianças e da coleta dos frutos, junto com as crianças maiores, e os homens iam à caça. No plano de fundo desse cenário, né, dos homens da tribo ali indo à caça e das mulheres coletando, imagina que no plano de fundo a gente estava bem no meio de um verão, né, e aí esse tempo que de repente estava sol começa a se fechar com um tanto de nuvens escuras. E esse tempo que era lindo rapidamente se transforma numa tempestade brava com muitos raios e trovoadas. O homem primitivo, né, ele se assusta com aquilo e ele busca se abrigar no meio da floresta, que vai ter muitas árvores e as copas mais robustas vão tentar proteger ele, né? Ele vai pensar que ali ele vai estar protegido, porque o céu está ameaçando cair sobre a sua cabeça. Porque é isso que a gente imagina que, né, o homem primitivo pensava. Então, de repente, nesse cenário caótico aí de tempestade, eles lá no meio da floresta, um facho de luz corta o céu, seguido por um som estrondoso que acerta o galho de uma árvore, cai perto deles e começa a pegar fogo. Então, aqueles homens, eles não conheciam fogo. E eles não sabiam absolutamente nada sobre a natureza desse elemento. E ali, curiosos e maravilhados pelas chamas flamejantes, eles são levados a tentar possuir o fogo, né? O primeiro desavisado vai tentar pegar o fogo com as próprias mãos, eu imagino. E aí ele vai se queimar. Aí vem o segundo, né, que já viu que não dá pra pegar com a mão. Então ele observa a cena e já não tenta mais possuir o fogo com as próprias mãos, mas ele vai experimentar jogar nele um pedaço de folha, que vai ser imediatamente consumida. E isso vai instigando aqueles homens. E aí, instigados a tentar, né, descobrir o que mais que o fogo consome, eles começam a testar tudo ao seu redor. Até que um dado momento, alguém joga no fogo outro pedaço de madeira
e vê o fogo aumentar. E assim, literalmente, eles começam a colocar lenha nessa fogueira. A chuva, né, que no nosso cenário aqui continuava a cair, começa então a ameaçar extinguir esse fogo, apagar o fogo. Então esses homens, com medo de perder esse fogo, né, eles pegam essa tocha incandescente lá da fogueira deles e correm com essa tocha para dentro da caverna, no abrigo da chuva. Imagina, gente, o caos. Nenhum ser vivo, né, naquela época jamais viu uma fogueira acesa antes. O que isso parece aos olhos do homem primitivo? Gera um mix, né, de curiosidades, suposições, dúvidas. Até que provavelmente uma pessoa ali, né, mais genial, percebe o que parecia óbvio. Isso, o fogo, é um pedaço do sol que caiu na Terra. É a única coisa que eles conseguem explicar. O sol é o que mais se assemelha, né, de gerar calor, de ter luz daquele pedaço de fogo que tá ali na mão deles. Olha, não existem documentos que comprovem essa história alegórica que eu tô contando aqui pra vocês, né? Mas essa história é a aposta de arqueólogos, historiadores, e a gente usa dela para remontar de onde nasce o simbolismo do fogo. Esse elemento simbólico, ele é fundamental para as mais diversas religiões, e a gente vai ter tempo de falar bem especificadamente sobre isso aqui, não nesse episódio, mas, assim, alguns antropólogos vão acreditar que foi através dessa experiência que se deu início à primeira religião da Terra, que foi manter essa bênção que era o fogo aceso. Porque, afinal de contas, né, eles vão descobrir os benefícios do fogo, como cozinhar os alimentos, se aquecer, espantar os animais. Isso aí eles vão descobrir só com o tempo. A primeira impressão é que um pedaço do sol caiu aqui pra gente, e isso é um presente do sol, do Deus Sol. O sol era o Deus deles. Dessa mesma história, a gente acredita que nasceram essas oferendas pro fogo, né? Dessa historinha de tentar queimar as coisas, o que o fogo consome e tal. E a gente pressupõe que depois disso não demorou muito tempo para que a gente aprendesse a assar os nossos alimentos. Mas voltando aí ao simbolismo do fogo. Entender os símbolos que compõem as religiões é o primeiro passo para a compreensão da pluralidade e do diálogo dentro desse campo. O primeiro agrupamento de seres vivos, né, de seres humanos, mais especificamente, em volta de alguma coisa, é graças ao fogo. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto desse elemento, assim. O fogo, ele é responsável por forjar as primeiras comunidades de povos coletores caçadores. Eu começo essa história alegórica falando de povos coletores caçadores. Existíamos, mas em pequenas quantidades, em pequeniníssimas quantidades, até porque nossa expectativa de vida era ínfima, né? E a partir dessa manutenção do fogo, a gente passa a aprender a cozinhar os alimentos. E isso aumenta um tanto a nossa vida, a nossa expectativa de vida, né? Então, as mitologias mais arcaicas vão apresentar o fogo exatamente dessa forma, como um amigo, uma ferramenta que nos une enquanto sociedade e nos possibilita crescer. O fogo é sempre oferecido por algum deus, e isso é muito interessante. Prometeus rouba o fogo de Zeus e traz para a terra, Loki faz a mesma coisa, Moisés conversa com Deus na sarça ardente. Gente, o simbolismo do fogo é uma coisa tão maravilhosa e assim, tão forte, que na Grécia Antiga existia uma cidade que tinha uma tocha que, segundo eles, tinha o fogo original de Prometeus, né? Esse fogo aí primeiro. E existiam guardas na cidade que eram conhecidas como vestais, que eram as sacerdotisas responsáveis de cuidar e proteger o fogo sagrado. Esse fogo sagrado, ele era levado tão a sério que, se você quisesse fundar uma cidade, uma vila, as pessoas interessadas, elas tinham que ir até o fogo sagrado, acender nesse fogo sagrado a sua tocha e levar até o local que seria a nova vila e acender uma nova fogueira lá. E só assim você consumava aquele local, então, como uma nova polis, como uma nova cidade. E é dessa tradição que se originam as procissões. Olha só como tudo está sempre ligando um ponto no outro. Esse símbolo repercute até hoje.
quando de 4 em 4 anos a tocha da Olimpíada passa de país em país, acendendo tocha por tocha, saindo lá do Monte Olimpo e percorrendo o mundo todo. Um ritual gigante e maravilhoso, né? Então, no simbolismo, a gente vai acreditar que o fogo é o Pai que está no céu e que nos enviou um pedaço seu para que a vida humana pudesse prosperar. Isso te lembra alguma coisa? É desse simbolismo que vai nascer esse conhecimento que muita gente vai chamar de ocultismo, né? Porque a gente vê o fogo, e inclusive em religiões cristãs a gente canta, né? Tem fogo nos olhos. É porque é Deus. Isso era o identificador de Deus. E desse simbolismo a gente vai, então, ter esse conhecimento oculto do fogo. Oculto enquanto aquele que nem todo mundo conhece. Não como uma coisa macabra, né, satânica, nada disso. O fogo, simbolicamente falando, ele representa a ânsia de transformação que se configura na força que move o mundo. Ele é o símbolo da vida, dos começos, do conhecimento intuitivo, da iluminação, da expansão, do sagrado. E também, por óbvio, daquilo que não se pode tocar, o Espírito, Deus. Então, o fogo, ele tem essa conexão aí com Deus, nesse sentido de intocável, de gerador de vida, de possibilitador da vida humana, do aumento da expectativa da vida humana. E vai ser dentro das cavernas e em volta do fogo aonde a gente vai começar a ter os primeiros registros de linguagem, de arte, de canto, né? Foi através da observação da natureza e dos seus elementos que o homem começa a criar, então, as religiões, as lendas, as mitologias que pretendem contar a história do universo. Então, é basicamente isso que eu preciso que você saiba nesse momento sobre o fogo. Você imaginava que era dessa história, assim, que a gente foi construindo e tecendo toda a simbologia por trás do fogo? Eu, particularmente, acho essa história incrível. Eu amo compartilhar sobre a teoria dos 4 elementos, porque eu acho que através dela a gente consegue penetrar com uma profundidade muito grande o simbolismo das religiões, que a gente vai, né? Assim, eu acho que a gente precisa começar do beabá para a gente poder, então, começar a falar de coisa mais séria, mais profunda aqui. É isso, meu povo. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Semana que vem eu volto com o elemento terra. E é isso. Eu espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo episódio.